Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que horário você está assistindo a esse vídeo, mas a nossa aulinha hoje é de história, tá certo? Sobre os imigrantes e a substituição da mão de obra escravas. Veja só, a abolição da escravidão ela aconteceu foi um maior impacto, uma transformação, né, profunda no Brasil, no século XIX. No ano de 1888, o trabalho escravo tornou-se ilegal, depois do século de uma economia e sociedade construída, com a base na violência do trabalho forçado. Foi um longo conflituoso processo que se prolongou durante toda a monarquia. O tráfico negreiro, organizado inicialmente pelos portugueses que transportavam milhares de pessoas da África para serem vendidas para ser como escravo no Brasil, né? Durante os séculos, várias vezes foram entre homens livres. No caso, os homens livres, eles se submetiam a ser escravo justamente porque não tinha uma renda boa, não tinha um trabalho adequado para se manter e manter a família, tá certo? A cafeicultura do Oeste Paulista estava em expansão. O recurso ao tráfico interprovincial foi insuficiente. Isso aí. Por quê? Como eles precisavam de trabalhadores, né? Foi crescendo a expansão da cafeicultura, né? No caso, eles trouxeram o quê? As pessoas para ser o quê? Escrava dele. Justamente por o trabalho ser caro, como lá, aqui, né? O trabalho ia ser caro. No caso, eles preferiam levar os escravos, porque a mão de obra dele ia ser mais barata. Isso. O trabalho manual feito foi um patrão que era considerado extremamente humilhante, porque assim se equipavam aos escravos. E os homens livres e pobres preferiam buscar outras alternativas de sobrevivência, igual eu falei. A economia e a sociedade operavam com a lógica que era o trabalho de assalariado. Veja, as primeiras tentativas para fazer os imigrantes foi para ir para fazendas de café. Eram importantes cafeicultores, era o quê? Os políticos, como o Nicolau de Campos Vergueiro, para sua fazenda no Oeste Paulista, contratou alemães e suíços. Não se tratava, contudo, de trabalho assalariado. As condições da época impunham outras formas de contato. Do outro lado, havia necessidade de criar as condições atraentes para os cidadãos de outros países que pudessem migrar para o Brasil. Porque a crise econômica e política levaram que a maioria dos habitantes de vários países da Europa se dispusesse a migrar para uma terra de oportunidade para todos que chegassem lá. Era preciso convencer os potenciais migrantes que viram para o Brasil, ao invés de irem para os Estados Unidos. Além disso, havia outra questão a ser resolvida. Uma vez que era o início do número dos imigrantes que seria restrito frente às necessidades da cafeicultura. Era vantajoso encontrar menos para estimular sua produtividade. No caso, pagar menos, né? E o trabalho seria bem maior. É isso que aconteceu. Veja só. Na segunda metade do século XIX, foi incentivado pelo governo e patrocinado pelo senhor Gil Café a migração para o Brasil, que viveu uma nova fase. Essa nova fase seria o quê? O fluxo desse migratório,
que é o que foi a regência genérica ao movimento da entrada e de saída das pessoas, que é, no caso, imigrante é a saída das pessoas e emigrante é todo aquilo que sai do lugar de moradia, viu agora? Então, imigrante é a saída das pessoas, tá certo? Fora do Brasil. E emigrante é todo aquele que sai do seu lugar de moradia e vai para o outro país, tá certo? O primeiro destino de mais de 70 milhões de imigrantes que desembarcaram no Brasil foram o quê? O primeiro destino dele foi o quê? As fazendas de café, tá certo? Que na maioria das partes dos imigrantes eram italianas, mas havia também espanhóis e portugueses. De onde vinha a maioria desses imigrantes? Eu falei, vinha do quê? Da Europa. Citei lá e sim, pois a maioria desses imigrantes vieram por conta dos senhores do café, que desejavam ter uma mão de obra. Então, o que foi o sistema colonato? Veja, o sistema colonato foi a exploração das grandes propriedades, né? Com diversos colonos. No caso, aqueles proprietários que tinham que tinha a sua fazenda, tinha muito dinheiro, no caso, eles migraram para lá, para poder ajudar ele mais ainda a ter mais dinheiro. Quais foram os fatos violentos e os conflitos entre os colonos, imigrantes e fazendeiros? Foi o quê? A extinção do tráfico de negreiro pela lei Eusébio de Queiroz. Qual foi a lei das terras que estava em vigor desde 1850? Foi a lei que determinou os parâmetros e as normas sobre a posse, no caso, a manutenção de uso e a comercialização das terras no segundo reinado, estabelecendo assim as compras como a única forma de obtenção de terras públicas. Então, essas influências dos imigrantes que eles trouxeram para o nosso Brasil, temos vários exemplos, como, por exemplo, os nomes das pessoas. Maria, João, José, esses aí foram influenciados pelos imigrantes, tá certo? Temos também na culinária, como, por exemplo, a pizza e a sopa. Isso, a pizza e a sopa que eles trouxeram. Os alemães, por exemplo, trouxeram a cerveja, carne seca, né? Linguiças, salsichas, as batatinhas também foram os alemães que trouxeram para o Brasil, certo? Os portugueses foi o quê? O pão. Os japoneses nos influenciaram a gente a comer o quê? Verduras, legumes e peixes também, que também era uma crença da cultura indígena, tá certo? Também teve a influência sobre o quê? Em nomes das ruas e das praças, como, por exemplo, Rua Pedro Alves Cabral. Já foi influenciada já através da nossa história, né? Do Brasil, tá certo? Então, vocês aí, eu vou colocar no grupo direitinho sobre a explicação, para vocês terem noção mais ou menos de quando. Vai ter um vídeo agora para vocês verem direitinho e a nossa atividade estará no grupo, tá bom? Então, ó, até amanhã e tchau! O paraíso tropical. A terra das oportunidades.
Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7.000 pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer. Olá, eu sou Jimmy Figueiredo, roteirista e diretor dessa série, e gostaria de convidar você para deixar um comentário sobre esse episódio. Se você gostou, dá uma olhada nesse aqui também.